Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos adentrar no estudo do pagamento com subrrogação. Para começarmos, é preciso relembrar o conceito de pagamento. O que seria pagamento? Pagamento nada mais é que o adimplemento da obrigação, ou seja, o cumprimento dessa obrigação, a satisfação dessa obrigação. Quando um credor ele firma uma relação jurídica obrigacional com o devedor, será o pagamento que irá findar essa relação. Então é interessante dizer que o pagamento ele tem que satisfazer tanto o credor quanto o devedor. O credor porque ele vai receber o objeto dessa prestação e o devedor porque ele vai cumprir essa obrigação e se exonerar. E aí vai libertar todo o patrimônio desse inadimplemento da obrigação. Nesse sentido, meus caros, é imprescindível conhecer algumas regras do pagamento. Daí surgem alguns questionamentos. Quem são os sujeitos envolvidos na relação do pagamento? De que forma esse pagamento é realizado? Para responder essas perguntas, a gente adentra os estudos do pagamento com subrrogação. Pagamento com subrrogação é um fenômeno jurídico que reside na reposição do sujeito em determinada relação obrigacional, ou seja, ocorre esse tipo de pagamento quando se verifica a substituição de um credor primitivo por um novo credor que quita a dívida perante esse credor anterior. Basicamente, é a substituição de uma pessoa por outra, como vocês veem aqui no esquema abaixo. Para ajudar a ilustrar essa temática, vamos usar uma mensagem do célebre humorista Charles Chaplin, que dizia assim: já perdoei erros quase imperdoáveis, tentei substituir pessoas insubstituíveis e esquecer pessoas inesquecíveis. Na subrrogação, pessoal, não há esse romantismo, não há esse sentimento de romantismo e as pessoas podem sim ser substituídas tranquilamente. Porém, é preciso lembrar que a subrrogação, sendo uma figura anônima, só vai promover alteração subjetiva na figura do credor. É por isso que os autores Chaves e Husserl, em sua obra Direito das Obrigações, ele apresenta o verbo subrrogar como um termo relacionado a substituir e a modificar. É nesse momento que a extinção obrigacional ela ocorre em relação ao credor, que nada mais poderá reclamar depois de haver recebido do terceiro interessado o seu crédito, seja ele avalista, do fiador, do cobrigado, seja lá de quem for. Porém, para o devedor, ele tem sim uma alteração, já que esse terceiro que paga, ele toma o lugar do credor satisfeito e passa a ter o direito a cobrar a dívida com todos os seus acessórios. Já que usamos a poesia para ilustrar, a felicidade ela não pode faltar, Então, assim, dizemos que no pagamento com subrrogação, os envolvidos eles podem ficar todos satisfeitos, seja o credor pelo fato do terceiro pagar a dívida do devedor sozinho, que não teria condições de solver esse pagamento, bem como também é vantajoso para o devedor que se livra das ações ou execuções pendentes ou eminentes. Outra sim pode afirmar também que não há prejuízo para o terceiro, visto que não faz alteração à situação, pois nem o montante nem as garantias do crédito elas se modificam, apenas muda a figura do credor. Para clarear um pouquinho mais, vamos ver agora adentrar a subrrogação legal, que é uma das espécies. Tem a subrrogação convencional e a legal. Vamos falar primeiro da subrrogação legal. Ela pode ocorrer de três formas. A primeira pode ocorrer em favor do credor, que solve o débito do devedor comum. 2. Pode ser em favor do adquirente do imóvel hipotecado, esse que vai pagar ao credor hipotecário, eligindo assim a execução do bem que adquiriu, bem como do terceiro que efetiva esse pagamento, para não ser privado de direito sobre o imóvel. E o terceiro, ainda em favor do terceiro interessado, que paga a dívida comum, pela qual poderia ser obrigado no todo ou em parte. Então, a gente tem que ficar atento aqui. A seguinte observação que diz o artigo 346, no inciso 2 do Código Civil, que versa sobre a subrrogação legal da hipoteca. Diz lá que compreende sobre aquelas situações em que alguém institui o ônus real de hipoteca sobre seu imóvel e posteriormente aliena-se a um terceiro. Vai alienar um terceiro, com efeitos. Esse terceiro interessado é aquele juridicamente vinculado ao credor e ao devedor que possui interesse em pagar o débito, pois futuramente poderia ser obrigado a pagá-lo. Deseja, portanto, evitar essas consequências de mora que poderia recair sobre si, tais como cláusulas penais e até mesmo uma ação executiva.
Agora vamos a um exemplo hipotético que versa sobre a subrogação legal, né? Exemplo, um estudante de direito da Unijorge solicitou um fiéis para cursar os 5 anos. Depois de formado, ele não conseguiu pagar sua dívida junto à Caixa Econômica e sua fiadora ela recebeu ameaça ao seu patrimônio. Então, essa fiadora, para evitar sofrer os eventuais danos patrimoniais, ela resolveu quitar essa dívida e passou a ser a nova credora da recente bacharelanda em Direito, fazendo assim uma subrogação legal, pois juridicamente ela seria obrigada por lei a responder pela dívida. Subrogação convencional, essa que decorre da vontade das partes, depende do acordo escrito entre ambos e quem determina essa substituição é o contrato, tem que estar descrito no contrato. Há duas hipóteses. A primeira, quando o acordo entre o credor e o terceiro estranha essa relação obrigacional, sendo a este expressamente transferido todos os direitos que àquele cabiam contra o devedor. A segunda hipótese é o acordo entre o devedor e o terceiro, pelo qual este que empresta àquele a quantia necessária à sua liberação perante o credor primitivo. Ou seja, sob a condição expressa de ficar o terceiro mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. Isso está previsto no artigo 347 do Código Civil. É necessário também lembrar que dessas duas hipóteses mencionadas, esse acordo feito, firmado, só produzirá efeitos perante terceiros, né? Com registro de contrato constitutivo no cartório de títulos e documentos e teor no artigo 129 da Lei de Registros Públicos. Um exemplo hipotético, né? Um determinado inquilino deve 12 parcelas referente ao pagamento do seu condomínio. Com o intuito de ajudar o amigo, o vizinho desse cidadão resolve sanar a dívida pendente e paga o valor em atraso junto ao dono do condomínio, que por sua vez emite um recibo de pagamento em nome dessa nova credora que realiza o pagamento por subrogação. Com o documento em mãos, terá como cobrar essa dívida ao seu vizinho. De uma maneira mais lúdica, para vocês entenderem, a gente trouxe aqui para vocês as personagens de Chaves e de Dona Clotilde, né? A bruxa do 71 aí, que era apaixonada pelo vizinho, né? Ela que paga os aluguéis atrasados do seu Madruga por compaixão, por doçura, por amor, né? Então seu Barriga todos os dias ia fazer a cobrança. Seu Barriga transferiu o direito de cobrar a dívida para a Dona Clotilde, né? Obrigando seu Madruga a prestar conta para a vizinha, né? Para a Dona Clotilde, que já ficou com todos os recibos em nome dela. Então tem aí esse terceiro interessadíssimo, né? A gente aqui observa dois detalhes desse tipo de pagamento, que é a produção de efeito duplo, né? O efeito liberatório e o efeito translativo, né? Esse efeito liberatório, que é aquele que o débito que existia com o credor originário ele extingue-se, e o efeito translativo, que significa aquele que a relação obrigacional é transferida para um novo credor. Entende-se que a subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e as garantias desse primitivo em relação à dívida contra o devedor principal, né? É o que afirma o autor Orlando Gomes em sua obra Direito das Obrigações. Assim, né, quando uma pessoa que ele não ocupa a posição de devedora nem atua em seu nome, ele delibera por pagar. Aí o sistema jurídico ele lhe defere, né, meios que de se voltar contra o devedor para se reaver o que foi despendido. Bem, galera, encerramos aqui esse vídeo. Bons estudos, segue aqui as referências e até o próximo vídeo.